A proposta de orçamento para 2022 por parte do governo socialista foi chumbada no Parlamento. E esta votação foi uma surpresa mesmo para mim, pois o típico teatro político estava a acontecer em Portugal. Os socialistas e os seus amigos na extrema-esquerda agrediam-se metaforicamente, ameaçando que não aprovariam o orçamento se não conseguissem introduzir todas as propostas que queriam nesse orçamento. E já vimos este comportamento no passado várias vezes, pois a extrema-esquerda criticava sempre as propostas do orçamento dos socialistas, mas acabavam por votar a favor ou nem sequer votavam, o que resultava na aprovação desse orçamento. Este comportamento passou a ser a normalidade em Portugal desde que António Costa tomou de assalto o poder em 2015, após ter feito acordos com a extrema-esquerda para rejeitar a proposta de orçamento do governo de Passos Coelho, que tinha ganho as eleições há pouco tempo. Isso resultou na nomeação de António Costa para primeiro-ministro por parte do presidente na altura, Cavaco Silva. Ou seja, António Costa foi nomeado primeiro-ministro quando perdeu as eleições. Durante 6 anos, os socialistas e a extrema-esquerda uniram forças para aprovar 6 orçamentos, cada um mais radical que o anterior, e tiveram também o apoio do presidente palhaço Marcelo Rebelo de Sousa, que em vez de cumprir as suas funções de árbitro do governo e de fazer cumprir a Constituição, decidiu aliar-se aos socialistas e à extrema-esquerda em praticamente todas as decisões. Todo este conluio entre a esquerda e também o Presidente da República resultou no aumento da pobreza de Portugal e dos portugueses. A nossa economia é absurdamente fraca, temos dos impostos mais altos, dos salários mais baixos, a nossa dívida pública é das maiores do mundo e Portugal é um dos países mais corruptos do mundo. Tal como José Sócrates entre 2005 e 2011, curiosamente também 6 anos, António Costa e os socialistas, com a ajuda da extrema-esquerda, destruíram Portugal de tal forma que pouco ou nada nos resta. A única razão que qualquer empresa tem para investir em Portugal são os salários ridiculamente baixos praticados neste país. Mas apesar disso, Portugal tem um regime de impostos sobre empresas muito elevado e, portanto, são poucas as empresas que de facto investem. E claro que só me refiro a empresas que querem fazer negócios em Portugal de forma legal. Todas as empresas que não têm problemas com negócios ilegais, então Portugal é um país perfeito, pois com socialistas e comunistas no poder será muito fácil corrompê-los, já que socialistas e comunistas não têm valores ou princípios. O seu único objetivo é obter poder e usar esse poder para enriquecer. Mas tudo isto não é novo para todos os que acompanham este canal. Tentei expor o que pude relativamente à corrupção que assola este país e como faz parte da cultura portuguesa. Mas seria completamente impossível cobrir todos os casos, mesmo que fizesse vários vídeos por dia. Mas o ponto principal do vídeo de hoje é que com este trio do mal, ou seja, socialistas no governo, a extrema-esquerda a apoiar este governo no Parlamento e Marcelo Rebelo de Sousa na presidência, Portugal assistiu aos seus piores anos de sempre. Nunca vimos corrupção como temos visto nos últimos anos. Nunca vimos comportamentos ditatoriais como vimos nos últimos anos. Nunca vimos a despesa do Estado ter tanto peso na economia portuguesa como vimos nos últimos anos. Estamos numa situação pior do que quando José Sócrates era primeiro-ministro, algo que eu pensava não ser possível. Posto tudo isto e dado o que aconteceu nos últimos 6 anos, ver a extrema-esquerda a chumbar o orçamento socialista foi mesmo uma surpresa para mim, porque estava a acontecer tudo exatamente como aconteceu nos últimos anos. O Bloco de Esquerda e Partido Comunista criticavam o orçamento, ameaçavam não votar a favor e depois votavam a favor ou nem votavam e, portanto, o orçamento era aprovado. Mas o resultado foi diferente desta vez e o orçamento foi mesmo chumbado pela extrema-esquerda. E agora há outros cenários a considerar, cenários esses que vou tentar explicar. Vou começar pelo mais fácil, que é a posição da extrema-esquerda. A extrema-esquerda chumbou o orçamento pela mesma razão de sempre, ou seja, criam ainda mais políticas radicais de esquerda no orçamento. E estas políticas implicam mais impostos, piores serviços públicos e ainda mais divisões entre os setores público e privado. Tudo isto já é feito pelos próprios socialistas, a diferença é que os socialistas fazem isto a um ritmo menos acelerado que a extrema-esquerda, e portanto os socialistas não aceitaram tudo o que a extrema-esquerda queria. Para além do mais, a extrema-esquerda tem vindo a perder votos nas últimas eleições, como consequência de apoiar os socialistas. Continuar a apoiá-los significaria continuar a perder votos. Posto tudo isto, outra das razões para chumbar o orçamento tem que ver com uma espécie de sinal de virtude para com o seu eleitorado que está a diminuir a cada dia que passa. Mas não se iludam, pois a extrema-esquerda apoiará os socialistas novamente no futuro, especialmente se os liberais começarem a fazer coligações com partidos de direita. Com o chumbo do orçamento, o procedimento normal esperaria que o governo se demitisse e que o presidente marcasse novas eleições. Mas como esperado, os socialistas já disseram que não se demitem, porque já se prepararam para o cenário do chumbo do orçamento. E se o presidente for tão fraco e tão próximo dos socialistas como tem sido nos últimos 6 anos, os socialistas continuarão no governo por mais tempo que seria esperado para continuarem a destruição do país. Mas afinal, o que fizeram os socialistas para se preparar para o chumbo do orçamento?
Basicamente, alteraram a lei do enquadramento orçamental em 2020 para garantir que, caso o orçamento seja chumbado, o governo possa ainda continuar em funções, com o orçamento anterior ainda em efeito, até apresentar uma nova proposta de orçamento ou se demitir. Mas como já referi, o cenário da demissão nem sequer está em cima da mesa, pois os socialistas não se demitem e sabem muito bem o que fizeram quando alteraram esta lei. Alteração à lei que foi aceite pelo presidente palhaço Marcelo Rebelo de Sousa em agosto de 2020. A pandemia, de resto, foi usada para passar ou alterar muitas leis que dão mais poderes ao governo. Já falei da lei da censura que foi passada este ano e agora falo desta lei que efetivamente perpetua o governo no poder, mesmo sem orçamento. O teatro político em Portugal está bem vivo e com esta alteração à lei, já nem a rejeição de um orçamento no Parlamento significa que o governo é demitido e que há novas eleições. Marcelo Rebelo de Sousa tem sido conivente com os socialistas em quase tudo, e se continuar a ser tão fraco e corrupto como tem sido, os socialistas podem continuar no governo por muito mais tempo que o esperado, mesmo sem um orçamento aprovado, que será a primeira vez na história de Portugal. E este é um cenário muito importante a considerar, porque Portugal prepara-se para receber milhares de milhões da União Europeia para recuperar das consequências da pandemia. E já vos mostrei anteriormente que a maioria deste dinheiro já foi alocado pelos socialistas para ser distribuído pelos seus amigos, familiares e apoiantes. Pouco, ou mesmo nenhum dinheiro será de facto usado para recuperar e melhorar Portugal. Se Marcelo Rebelo de Sousa decidir não despedir o governo socialista de imediato e deixá-los no governo mais algum tempo, tendo como base a lei que mencionei anteriormente, os planos dos socialistas para distribuir este dinheiro serão acelerados. António Costa e os restantes criminosos no seu governo tudo farão para que esse dinheiro desapareça tão rapidamente quanto apareceu. Mas claro que existe a outra possibilidade através de novas eleições marcadas para o início de 2022. E isto pode significar mais uma vitória dos socialistas, ou seja, o mesmo cenário de 2019, onde a minoria que vota escolheu novamente os socialistas, apesar do seu histórico de desastre económico e social. E a maioria que não vota continua a ignorar o futuro do seu país e a deixar a minoria determiná-lo mais uma vez. E se isto acontecer novamente, os socialistas terão todo o tempo para distribuir o dinheiro europeu entre as suas clientelas. E quando a quinta bancarrota assolar Portugal, António Costa e amigos vão desaparecer, provavelmente a caminho de um cargo qualquer na União Europeia, que é para onde vão todos os corruptos e criminosos na Europa. Com novas eleições, o povo português tem de acordar e perceber que Portugal precisa de novas políticas. As políticas de esquerda arrasaram com Portugal e transformaram-no num dos países mais pobres, mais corruptos e mais endividados do mundo. Graças a essas políticas já tivemos 3 bancarrotas e estamos a atravessar a 4ª em menos de 50 anos. E nesses menos de 50 anos os socialistas estiveram no poder durante 2/3 desse tempo com o apoio dos liberais ou da extrema-esquerda. Posto tudo isto, e mesmo que não gostem de política, não é difícil perceber que são as políticas de esquerda que arrasaram e continuam a arrasar com Portugal. E é por isso mesmo que temos de remover a esquerda do poder para sempre. Espero que tenham gostado e até à próxima.